Fala família Tricolor, sejam bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Hoje nós estamos aqui para falar bastante sobre esse confronto pelo Campeonato Brasileiro entre Atlético Paranaense e Fluminense, jogo esse que acontece às 19 horas lá na Arena da Baixada. A gente vai passar ficha técnica, vamos passar lista de relacionados, prováveis escalações de ambas as equipes e já adianto que tem novidade na lista de relacionados pelo Fluminense para essa partida e também temos um desfalque de última hora. Se já não bastasse a saída de Nonato, tem outro jogador também que vai estar desfalcando o Fluminense nessa partida e a gente vai falar tudo isso aqui com vocês para deixar vocês bem informados sobre essa partida. Eu sou o Gabriel Neves, esse aqui é o canal Quintal Tricolor e vem junto comigo para a gente falar muito de Fluminense. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, dá esse voto de confiança aqui pro Quintal Tricolor. Já deixou aquele like? Deixa o like para não esquecer. E depois, no final, não tem como voltar atrás, hein? Deixa o like logo, senão você esquece. E depois acaba o vídeo e você deixou a gente a ver navios. Então, deixa o like, dá esse apoio aqui pro canal Quintal Tricolor. Então, vamos começar falando sobre a ficha técnica dessa partida. Pro jogo de hoje, teremos a arbitragem do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, assistente Marcelo Vangassi e Márcia Bezerra. No VAR teremos a Daiane Caroline Muniz Santos. E essa partida, como falei no começo do vídeo, começa às 19 horas lá na Arena da Baixada. O jogo é comando do Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense vai ter alguns desfalques e provavelmente vai montar um time mistão, porque eles estão vivos na competição que se chama Libertadores da América e o Fluminense vai completo, tirando o Nonato e o desfalque também do David Duarte e do zagueiro Nino, que poderia estar atuando. O zagueiro Nino não, por conta de cartões, e o David Duarte poderia estar atuando, mas não vai estar presente para essa partida. Então, o jogo às 19 horas, lá na Arena da Baixada, o Atlético vem com um time misto, mas vamos continuar falando sobre a ficha técnica, porque o jogo vai ter transmissão apenas na Twitch, lá no canal do Casimiro. Para quem não sabe como fazer para assistir essa partida, é só você entrar lá nas redes sociais do Fluminense, que tem o passo a passo muito bem explicado pelo próprio Casimiro, para saber como você faz para estar assistindo a essa partida de hoje pelo Brasileirão. Então, falar aqui para vocês um pouco sobre a lista de relacionados do Fluminense, para vocês perceberem que temos novidade nessa lista. Os goleiros que viajaram com a delegação foram Fábio, Marcos Felipe, Pedro Rangel, até aí sem nenhuma alteração. Zagueiros, David Braz, que vai estar retornando ao time principal, Manuel e Cipriano. Sim, Cipriano está na lista de relacionados do Fluminense. Laterais, Samuel Xavier, Calegari, Caio Paulista, que virou lateral, né? Cristiano e Pineda. Na volância, Iago Felipe, André Martinelli, Felipe Melo e Wellington. Meias, Ganso, Natan, John Ares, Michel Araújo. No ataque, Germancano, Matheus Martins, William Bigode e Marrone. O William Bigode, que mesmo atuando muito pouco, está no top 5 de jogadores que precisam de menos tempo para marcar gols. Será que teremos mais um gol do William Bigode? O William Bigode, geralmente, quando faz gol, é importante, porque já nos deu a vitória contra o Goiás, naquele golaço, e contra o Coritiba, dentro do Maracanã, entrou e em poucos minutos marcou 2 gols que deram a tranquilidade total para o Fluminense sair com aquela vitória. Então, essa é a lista de relacionados do Fluminense. Trazer agora para vocês a provável escalação, porque teremos novidade na zaga e também na volância do Fluminense por conta da saída de Nonato. Então, no gol, Fábio, lateral direito, Samuel Xavier. Na zaga, seria o David Duarte, só que ele nem viajou com a delegação, então poderemos ter ou Felipe Melo ou David Braz. Acredito eu que o David Braz deva retornar à vaga de titular na zaga com esse desfalque, primeiro do Nino e segundo do David Duarte. Ao lado de um deles, com certeza vai ser o zagueiro Manuel. Na lateral esquerda ainda tem alguma dúvida entre Cristiano ou Caio Paulista, mas eu acredito que o Cristiano vai se manter como titular para essa partida. No meio de campo, André Martinelli e Paulo Henrique Ganso. No ataque, Matheus Martins, John Ares e Germancano. É só fazer o L, deixa o L aí no comentário, coloca L para tudo que é lado aí no comentário, que o cara
tem que voltar a fazer gols, vai fazer gols para conseguir se manter na artilharia do Campeonato Brasileiro. E o nosso técnico é o Fernando Diniz, olho parado. Fernando Diniz tá vidrado, tá loucaço, irmão. Fernando Diniz tá querendo ser campeão e tá mostrando que esse time do Fluminense pode mais. Do lado do Furacão, vamos aqui trazer a provável escalação do Atlético Paranaense. Anderson no gol, Orejuela na lateral direita, Matheus Felipe na zaga, Pedro Henrique e Pedrinho pelo lado esquerdo de zaga. No meio de campo, Hugo Moura, Matheus Fernandes, David Terãs, Rômulo no ataque, Pablo e Coelho. Pablo, Coelho e Terãs são bons jogadores. O Pablo a gente sabe que não atravessa uma das suas melhores fases, mas é um jogador que o Fluminense tem que tomar um pouco de cuidado. É um atacante fazedor de gols, mas esse time do Atlético Paranaense misto tem algumas peças importantes. David Terãs, em outro momento dentro desse Atlético Paranaense, já foi titular, foi muito importante na temporada deles do ano passado e é um jogador perigosíssimo, porque é um meio de campo que não só articula jogadas, como também finaliza, entra na área, aparece nas laterais para criar algumas tabelas. Então o Fluminense tem que ficar ligado, muito ligado nesse jogador. Passar agora para vocês como está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e o que o Fluminense ainda almeja dentro desta rodada de Brasileirão. Rodada essa que é a rodada 25. A classificação: Palmeiras, líder absoluto com 50 pontos, seguido pelo time da Lagoa com 43. Fluminense vem em terceiro com 42. Com 42 pontos tem muitos times. Então tem Fluminense, Corinthians e Internacional. Nessa mesma sequência, os três times têm 42 pontos e o Atlético Paranaense, que é o primeiro time no G6, de baixo para cima, lógico, está com 39 pontos. Fora do G6, o primeiro time é o Atlético Mineiro com 36, seguido de Santos com 34, América Mineiro com 32 é o nono colocado, Goiás é o décimo também com 32, Bragantino tem 11 pontos, é o 11º, Fortaleza com 30, Botafogo vem com 27, só que antes do Botafogo temos o São Paulo com 29, depois do Botafogo temos o Ceará, que é o 15º colocado com 27 pontos, Coritiba com 25, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e dentro da zona de rebaixamento temos Cuiabá com 25, Avaí com 23, Atlético Goianiense com 22 e Juventude com 17 pontos, abraçadinho com a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Nessa rodada de Brasileirão, vou passar aqui os jogos, os confrontos principais dessa rodada. Vamos falar sobre todos eles aqui para vocês, porque tem muito jogo, tem partidas importantes e que podem mudar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, tanto no G6 quanto também na briga pela zona de rebaixamento. O jogo que abre essa rodada é Juventude e Avaí, dois times que estão brigando por essa zona de rebaixamento, o Avaí um pouquinho melhor e o Juventude que parece já estar bem abraçadinho com a Série B. Teremos um clássico no Paulistão, Bragantino e Palmeiras. Será que a gente pode chamar de clássico já? O Bragantino voltou tem pouco tempo, ressurgiu das cinzas faz pouco tempo, mas temos um jogo importantíssimo, Bragantino e Palmeiras. Bragantino que geralmente embaça um pouco os jogos contra o Palmeiras, e esse jogo vai estar acontecendo no mesmo horário do jogo do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Aí depois, nesse mesmo dia, teremos América Mineiro e Coritiba fechando esse sábado de jogos. O jogo deles vai ser às 8h30. Amanhã, iniciando a rodada do Brasileirão, teremos o time da Lagoa jogando contra o Ceará às 11 da manhã. Às 4 da tarde teremos Corinthians e Internacional, dois times que brigam com o Fluminense ali no G4 e G6 do Campeonato Brasileiro. Tô torcendo que o Fluminense vença e que esse jogo do Corinthians e Internacional dê empate, que aí nenhum dos dois times encosta no Fluminense, o Fluminense consegue alguma vantagem na pontuação. Teremos jogo de desesperado também, às 4 da tarde. Fortaleza joga em casa contra o Botafogo. Botafogo é bairro, todo mundo sabe disso. Teremos Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Páreo duro para o Atlético Goianiense, mesmo jogando em casa, porque briga pela zona de rebaixamento. Tá muito mal no Brasileirão. Cuiabá e São Paulo, às 19 horas. Jogo esse com o mando do Cuiabá. E teremos, fechando a rodada, na segunda-feira, dia 5,
Santos e Goiás, jogo na Vila Belmiro, Santos e Goiás fechando a 25ª rodada do Brasileirão. Então, dito isso, o Fluminense pode, nessa rodada, quem sabe, torcendo por alguns resultados e com uma vitória do Fluminense, chegar a 45 pontos, dependendo do resultado do time da Lagoa, o Fluminense consegue ultrapassar na tabela, caso eles vençam e o Fluminense também. O Fluminense continua com essa distância de 1 ponto para o vice-líder. Palmeiras está fazendo um campeonato à parte. O que pode acontecer de repente é caso o Palmeiras tenha uma derrota ou um empate com uma vitória do Fluminense, a gente encostar um pouco mais na tabela de classificação. Corinthians e Internacional. Caso algum dos dois times vença ou termine a partida com um empate e o Fluminense não consiga sair nem com o empate nem com a vitória contra o Atlético Paranaense, os dois times com o empate ultrapassam o Fluminense na tabela de classificação e o Fluminense estaria caindo para a 5ª colocação. Para o Atlético Paranaense alcançar o Flusão, eles têm que vencer o Fluminense e ainda tem que ver a combinação de vitórias, empates, derrotas e saldos de gols para saber o que pode estar acontecendo em caso o Fluminense perca e uma vitória do Atlético Paranaense, como ficaria essa tabela de classificação. Mas eu estou bem confiante nessa vitória. O Atlético Paranaense vai vir com um time muito misto, é sim um time perigoso, tem alguns bons jogadores, mas é um time misto. O Fluminense vem muito bem, espero que não sinta o desfalque de Nonato, espero que o Martinelli consiga entrar, atuar muito bem e espero que o zagueiro que entre não comprometa como o Lucas Claro comprometeu naquele jogo contra o São Paulo, onde o Fluminense sofreu os gols, ele foi substituído, teve uma melhora na produção. A gente sabe que o Lucas Claro também não está mais no elenco do Fluminense, inclusive já fez gol pelo seu time lá na Turquia, mas eu espero que o Fluminense consiga uma boa vitória e traga esses 3 pontos que é de suma importância, porque essa rodada tá muito boa de confrontos diretos, o Fluminense pode se aproveitar disso e o Fluminense nessa temporada tá acostumando a aproveitar quando esse tipo de jogo acontece, quando esse tipo de rodada vem chegando, o Fluminense vem aproveitando bem. Então, seguimos na busca pelo título do Campeonato Brasileiro e olhando para o topo, que é o que interessa para o Fluminense nessa temporada. Então, falamos bastante sobre ficha técnica, transmissão, lista de relacionados, sobre a novidade, sobre os desfalques, sobre a provável escalação de ambos os times. E esse foi o nosso pré-jogo aqui entre Fluminense e Atlético Paranaense pelo Brasileirão. E depois do jogo teremos uma live de pós-jogo aqui no canal Quintal Tricolor para a gente falar muito sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Não esquece de estar curtindo, comentando, compartilhando. Espera uma vitória do Flusão? Deixa aí o seu placar nos comentários. Meu palpite para o jogo: 2-0 Fluminense, Germancano e John Arias marcando para a vitória ficar maravilhosa. Então, como eu estava dizendo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no Quintal Tricolor, dá esse voto de confiança pra gente. Segue a gente também lá no @Quintal Tricolor, no Instagram, que saiu notícia, a gente traz lá em primeira mão para todos vocês. Muito obrigado quem acompanhou esse vídeo, saudações tricolores e vamos buscar mais título dentro dessa temporada. Valeu, rapaziada!